Hoje nós estamos celebrando aqui com a juventude o nosso encontro anual, que nós chamamos de Congresso da Juventude. Então, se você pode observar aí no nosso telão, são algumas áreas que nós estamos juntos servindo a Jesus. Eu queria que a gente lesse um texto aqui da Palavra de Deus. Fica em Colossenses, capítulo 1. A razão da gente viver, a razão da gente estar aqui é o Senhor Jesus. Então, esse texto aqui de Colossenses, capítulo 1, ele está falando exatamente do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Eu não sei qual a expectativa que você trouxe para esse culto, mas eu espero que seja também a de adorar a Jesus, celebrar a Jesus. Tudo aqui é para Ele. O texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 15 até o 20, se você tiver caneta, sublinha aí na sua Bíblia. Se você tiver com seu aparelho celular, destaque. Diz assim, falando do Senhor Jesus: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Amém? Estabelecendo a paz. Quem chegou um pouco mais cedo viu que a gente estava conversando ali com a banda, e a gente estava falando do que aconteceu ontem à noite. Nós da juventude conversamos um pouco sobre o conflito entre Israel e Palestina. E Jesus veio para trazer a paz, não só naquele conflito lá, daqueles dois povos, mas também nos nossos corações. Eu queria que a gente orasse pela paz nas nossas vidas, nosso planeta, mas também pela paz das pessoas que estão fazendo a prova da UERJ agora nesse momento, que se preparam tanto durante o ano, mas às vezes naquele momento ali vem um nervosismo e tira a paz, ou senta de um lado de uma pessoa que faz muito barulho e se desconcentra. Então que a gente orasse nesse momento, que o Senhor Jesus, que é o Rei da paz, que veio para trazer a paz, possa trazer essa paz nos nossos corações, também dos nossos queridos que estão lá fazendo a prova. Abaixe sua cabeça, por favor, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos tanto pela liberdade que temos de ler a Tua Palavra aqui com o microfone, andar com a Bíblia debaixo dos nossos braços pelas ruas aqui no nosso país. Muito obrigado mesmo. Que o Teu Espírito Santo possa nos incomodar a abri-la e lê-la, estudá-la e procurar entender mais de Ti. O que a gente percebe, Senhor, é que a Tua proposta é sempre de acalmar os nossos corações, de trazer a paz. E eu peço que o Senhor coloque essa paz nos nossos corações, continue, Senhor, a derramar dessa tranquilidade, dessa calma, enfim, daquilo que só o Senhor pode oferecer, porque nos nossos recursos humanos pode até parecer que isso nos acalma, mas sabemos que a verdadeira tranquilidade e paz vem do Senhor. Pedimos isso sobre o nosso planeta, sobre os povos que disputam, que estão entre conflitos, mas também rogamos isso pelos nossos próprios conflitos da nossa existência, Senhor. E por aqueles nossos irmãos que estão ali fazendo a prova da UERJ, que o Senhor possa fazer com que eles se lembrem de tudo aquilo que estudaram, que fique fresco na mente deles, ó Pai. Essa oração eu faço em nome do Senhor Jesus, que é o príncipe da paz,
e a quem nós oferecemos esse culto. Não só hoje, nesse domingo, mas durante a semana, enfim, toda a nossa vida. Amém. Amém? Está em Salmo 71, verso 5, vai aparecer aqui na projeção. Quando a gente fala assim de encontro de juventude, talvez para algum dê saudade, né? Poxa, era eu que estava lá naquele tempo. E um dia vai ser a gente também, né, Jagler, Vitor, Raquel. A gente vai olhar para as próximas gerações. Poxa, um dia era eu que estava lá. Mas talvez você que já tenha passado dos 18 anos, vai concordar com esse texto que está em Salmo 71, verso 5. Vamos ler juntos? Pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor, em ti está a minha confiança, desde a juventude, desde a juventude. Vamos louvar ao Senhor, esse Senhor a quem depositamos a nossa confiança. Quero louvar, Senhor, sempre, não só enquanto eu sou adolescente, criança, jovem, mas por toda a minha vida. Vamos ficar de pé, por favor?
obrigada porque nós estamos aqui nessa manhã. Obrigada porque o Senhor nos dá o dom da vida e nós podemos aqui celebrar a Ti e agradecer por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas. Queremos Te louvar, queremos Te servir e, sobretudo, Senhor, queremos Te amar. Que o Senhor nos ensine com o Seu amor, que o Senhor nos ensine com a Sua graça, que possamos sempre, Senhor, Te louvar, Te engrandecer e que possamos aprender contigo a amar o nosso irmão, a amar a nós mesmos com o Teu amor, aquele amor que o Senhor derrama para nós a cada momento, Senhor. É isso que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Você pode sentar-se, por gentileza? Essa é uma oração, né? Vem reinar, Senhor, em mim. Às vezes as pessoas me perguntam assim: Carlos Daniel? Meu nome é Carlos Daniel e eu sou pastor para a juventude aqui nessa igreja, na Itacuruçá. E às vezes as pessoas me perguntam assim: eu não tenho visto você está de férias, não vejo você aqui no culto. Mas todas as manhãs eu estou aqui, mas eu estou lá na escola bíblica dominical. Na juventude nós temos 3 classes, umas 9 e 2 às 11. Sendo que às 11 nós temos uma classe que é recente. É uma classe que estuda a Bíblia da mesma forma que as outras 2, mas estuda num outro idioma, estuda em inglês. E aí eu quero convidar a Raquel, que é a professora lá dessa classe, para conversar um pouco sobre isso. Tem um microfone aí para ela, Anélia? Tudo bem? Está parecendo aqui o convite à vida, né? Só que o pastor Israel está naquela bancada, assim, entendeu? Mas, Raquel, é novo esse projeto? Como é que é? Agora faz 1 ano que a gente começou a EBD de inglês. A ideia surgiu no início do ano passado e, por enquanto, tem sido muito bom, tem dado muito certo. E você fala inglês? Ou você usa o Google lá, tradutor? Eu uso o Google na hora, mentira. Falo inglês. Mas, assim, o que a gente sempre diz para as pessoas que têm interesse de ir é que não precisa ter medo de achar que não sabe falar inglês, porque quase todo mundo sabe falar alguma coisinha em inglês. Então, à medida que a gente vai conversando, se conhecendo, a gente vai se ajudando também lá. A igreja tem outra classe também de estudo bíblico em inglês. Isso aí gera algum problema para a classe de vocês, assim, da juventude? Não, como funciona? Como a outra classe tinha um público-alvo mais adulto, a gente não teve nenhum problema em fazer uma outra classe voltada mais para o público jovem. Então, por enquanto, a gente não teve nenhum problema. Entendi. Você trouxe algumas fotos aí, algumas coisas, né? Quer compartilhar com a gente? Aqui.
Claro. Então, a gente, na verdade, quem me ajudou também a fazer esses slides foi a própria Vânia, porque ela tirou várias fotos para mim. Então, enquanto a gente estava no meio da aula, ela tirou as fotos. E é uma apresentação sobre como tudo começou, né? O primeiro slide é um versículo que a gente leu na primeira série de estudos que a gente fez, que foi sobre Mateus. Então, ele diz: Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Então, assim, o que ele diz é, como alguns de vocês já sabem, que a gente não deve colocar nossos tesouros aqui, no nosso mundo, colocar nosso coração aqui, colocar nossas esperanças aqui. E eu achei que foi legal escolher esse versículo, porque é exatamente o que eu tenho para a nossa classe, o desejo, que a gente esteja sempre colocando os nossos tesouros no céu, os nossos tesouros em Jesus Cristo, e esperando que a gente alcance aquilo que Deus quer que a gente alcance. Vai ter algumas fotos. Essa foi a nossa primeira reunião. Foi muito legal, teve apoio de muitas pessoas. Muitas pessoas que estão nessa foto não estão mais na EBD, foram lá só para dar um apoio. E a próxima fala um pouquinho sobre o início. A ideia partiu do Carlos Daniel. Ele chegou para mim e falou: Raquel, por que a gente não faz uma EBD em inglês? Não sei de onde ele tirou isso, mas tudo bem. Não, foi uma vez que... Você lembra daqueles dois missionários ingleses? Quando foi? Acho que foi no fim de 2012, não sei. Que aí eles foram num churrasco ali na casa do Danon. E aí, eles, britânicos, não falavam português e foram nesse churrasco. E ficaram lá, e depois, quando eles voltaram lá para casa, eles estavam lá em casa, eles falaram assim: nós estamos impressionadíssimos, porque não tinha nenhum intérprete, a gente conversou com metade do público que estava lá no churrasco, e todo mundo era inglês. E aí eu fiquei pensando, poxa, que potencial, né, da nossa igreja. Por que nós não estudamos a Bíblia num outro idioma? Porque até algumas pessoas que participam dessa sua classe não estavam estudando a Bíblia nas outras. Então essa forma de querer praticar o inglês pode funcionar até como um incentivo para estudar a própria palavra de Deus, né? E aí surgiu daí. Então, vão ter outras fotos também. Isso aí é na primeira reunião. Pode passar. E aí a gente começou a fazer alguns cafés da manhã, mas a gente tentou, na verdade, né, fazer. Porque a nossa ideia era fazer algo típico de outros lugares. Vocês acham que deram muito certo? Não, né? Não deu muito certo, porque a gente é brasileiro, então. Mas a gente tentou pesquisar um pouco sobre outras culturas de países que falam inglês, né? E aí a gente começou a tentar fazer, né? Foi muito engraçado esse dia, porque o pessoal levou tomate frito, marshmallow, um monte de coisa frita característica, né, da Irlanda. Então aí é exatamente isso que eu falei, que não deu muito certo, mas pelo menos a gente tentou, né? E teve coragem de provar depois. Aí foi quando a gente tentou fazer o australiano, que foi o mais engraçado de todos, porque justamente nesse dia veio um missionário americano na classe. E ele falou: gente, isso aqui não tem nada a ver com café da manhã australiano. Então, foi muito engraçado. Esse Google, né? Ficou lá no Google. Poxa, ali, só volta um pouquinho. Voltar isso. Esse com uma barba branca, meio careca, é o missionário Rob. Inclusive, a gente continua mantendo contato. Ele vai visitar a gente de novo. A gente começou a fazer também, além dos cafés da manhã, depois dos cafés da manhã, que são justamente para a gente conseguir praticar um pouquinho mais do inglês e falar um pouco mais um com o outro, a gente começou a fazer uma brincadeira que foi a Duda que nos ensinou. Nem sei se a Duda não está aqui. A Duda é a nossa mascote, ela tem 12, 13 anos, mas ela vai lá porque ela morou um tempo nos Estados Unidos e o pai dela tinha interesse de ter uma classe para ela em inglês. Então ela nos ensinou uma brincadeira com um copo, que a gente já conhecia, mas a gente não conhecia do jeito que ela ensinou. Por isso que estava escrito The Cup Song.
Mas nesse dia que vocês têm o café da manhã, só come ou também estuda a Bíblia? Então, nesse dia a gente ora e só come. É um dia para a gente praticar o inglês, conversar um pouco. É um dia também para quem tem vergonha, perder um pouquinho da vergonha. E é um dia para a gente ter comunhão mesmo. A gente costumava fazer no início 1 vez por mês, mas agora a gente reduziu um pouquinho e está fazendo mais ou menos de 2 em 2 meses 1 vez, mais ou menos isso. Aí a nossa mesa muito organizada, ó, maravilha. E que lá não é nem um pouco formal, né, gente? A gente senta lá e conversa um pouco, é bem legal. E aí, quando a gente tentou fazer o café da manhã americano, foi uma discussão para saber quem ia levar o suco de laranja, porque tinha gente que queria suco industrializado, gente que queria suco natural. Ali é a Duda, de casaco listrado. E aí é um café da manhã qualquer, porque depois da gente tentar várias vezes fazer vários cafés, a gente começou a fazer café da manhã normal. Então a gente agradece a Deus pela misericórdia que Ele tem tido em relação a gente também agradece a igreja pela oportunidade de ter uma classe desse tipo. É uma classe que está abençoando muita gente e a gente está gostando muito de poder praticar o inglês e ler a Bíblia ao mesmo tempo. Mas lá você traduz o que você diz ou é só em inglês mesmo? Então, a gente tenta fazer tudo em inglês. É óbvio que se uma pessoa está tendo muita dificuldade de falar alguma coisa em inglês, a gente não vai dizer, não, você não pode falar português aqui. Mas a nossa visão é de que a gente tente ao máximo falar tudo em inglês. Então, se está faltando alguma palavra, a gente começa a tentar adivinhar junto. A pessoa fica, e aí a gente começa a chutar isso, aquilo, e aí isso vai ajudando a pessoa. Quando existe um momento em que não consegue de jeito nenhum falar em inglês, aí fala em português, não tem problema nenhum. Excelente, excelente. Ô, Vitor, você pode orar aqui pela Raquel, por esse ministério dela? Muito obrigado, Raquel. E, irmão, se você conhece alguma pessoa, algum parente, nessa faixa etária da juventude, que gosta desse outro idioma, mas às vezes, não quero saber de igreja, não. Fala desse projeto que a gente tem aqui, que acontece todos os domingos às 11 horas da manhã. Fica aqui no 3º andar, na classe da juventude, né? Então, ora pela Raquel, por esse ministério, por favor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui na tua casa, te prestando culto, e te agradecemos também pela vida da Raquel, porque o Senhor tem inspirado ela a levar a tua palavra, o teu estudo bíblico através da classe de inglês, e que o Senhor continue fazendo a tua vontade através daquela classe, e que cada vez mais pessoas se sintam confortáveis em participar e conhecer o teu Filho Jesus Cristo, a tua verdadeira palavra, através dessa ferramenta que é o inglês, Senhor. E abençoa o nosso congresso de juventude e também o nosso culto que prestamos aqui. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, te agradecemos. Amém. Amém, muito obrigado. Mas nós temos essas informações da juventude, mas também temos algumas informações a respeito da igreja. E para isso nós temos o nosso informativo eletrônico, o Em Dia, que vamos assistir agora. Dia 27 de setembro, das 10 às 17 horas, teremos em nossa igreja a Festa Brasileira. O evento vai contar com barracas de pratos típicos regionais, bazar, artesanatos, brincadeiras, música e muita informação missionária. É importante não deixar de doar para o bazar. Mais informações com a Sandra Mara ou na recepção da igreja. Na próxima sexta-feira, dia 19 de setembro, o grupo Pedras Vivas fará um encontro de estudo e louvor, que será baseado no livro de Jonas, às 15 horas, aqui na igreja. Não perca! E para você que ainda não sabe, o grupo Pedras Vivas promove cultos domiciliares e visitas a idosos, enfermos ou pessoas com dificuldades de locomoção. O grupo está precisando de voluntários para ajudar no louvor. Para agendar uma visita ou participar de uma visitação, fale com os pastores Alcenir e José Maurício, ou com a irmã Margarete. Na próxima quinta-feira, às 15 horas da tarde, a MCA receberá a professora Ruth Viana, que já foi membro de nossa igreja e da Academia Evangélica Brasileira de Letras. Ela vai falar sobre o tema família, o ideal de Deus para o ser humano. Não perca, é na próxima quinta-feira, às 15 horas da tarde.
todo cidadão brasileiro precisa conhecer a Jesus Cristo. Para isso, a Junta de Missões Nacionais tem desenvolvido diversos projetos e a nossa igreja está tendo a oportunidade de conhecer alguns deles. Amanhã, por exemplo, nós vamos ouvir falar sobre o trabalho que é desenvolvido no Distrito Federal, no Vale do Amanhecer, uma região de grande conflito espiritual, onde o poder de Deus tem se manifestado. Essa é a convocação da Junta de Missões Nacionais, para que todo batista brasileiro conheça os seus projetos e possa participar através da oração e também através de seus recursos financeiros. Não deixe de participar, não deixe de vir amanhã e ver um pouco do que Deus tem feito através de homens e mulheres que entregam as suas vidas para serem usadas por Deus. Você já fez a sua inscrição para o Clube Águia no Palavra da Vida em Atibaia? Ainda não? Não acredito, mas ainda está em tempo. Sairemos, se Deus quiser, no dia 20 de outubro em um confortável ônibus semileito. No resto não dá para falar. Nos procure ao final do culto para fazer a sua inscrição. Olá, meu nome é Davidson Castro e eu sou educador físico e quero convidar você que tem a partir de 40 anos para participar da ginástica, onde nós trabalharemos força muscular, resistência aeróbica, equilíbrio e flexibilidade. Todas as segundas-feiras, às 9 horas da manhã, aqui na Igreja Batista Itacuruçá. Para maiores informações, entre em contato com a Margarete. Bom dia, amigo 2015! Está pronto para ir para a gráfica. Só falta definirmos a tiragem. Para isso estou aqui hoje de novo. Já escolhemos o conteúdo, você já escolheu a capa. Agora eu quero perguntar a você, quantos exemplares você vai adquirir? E assim definiremos a tiragem. Queremos fazer uma grande tiragem para alcançar todos os seus amigos, todos aqueles que Jesus pode alcançar com a palavra dele. Então, ao final deste culto, por favor, procure o irmão Itamar e diga: eu quero 10, eu quero 100, eu quero 1000, quantos você puder, porque queremos lançar a rede para acolher muitas pessoas para Jesus. O Em Dia vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia e, se Deus quiser, até o próximo programa. Se você veio preparado para trazer a sua oferta ou o seu dízimo, nós temos aqui 2 salvas e hoje está conosco aqui o casal Ruter, pastor Ruter, irmã Ana. Eles vão segurar as salvas. Esse é um momento que nós temos envelopes aqui nos bancos e compartilhamos aquilo que Deus já nos abençoou para o sustento da obra do Senhor, da obra missionária e tudo mais. Quantos irmãos estiveram aqui num dos cultos, segundo culto da noite, e viram a forma que eu fiz na apresentação da oferta diante do Senhor? Então eu vou fazer de novo agora de manhã para os irmãos que estão aqui presentes. No Velho Testamento, quando era entregue uma oferta ao Senhor, então havia um momento simbólico em que a oferta era levantada e, num gesto simbólico de oferecimento ao Senhor, era entregue a Ele. Então, há muito tempo que tenho desejado a gente repetir este gesto simbólico na entrega das nossas ofertas. Acho que será um momento muito solene. O povo de Deus traz as suas ofertas e depois, num gesto simbólico, entrega-se ao Senhor como o Senhor da Seara. É o que nós vamos fazer também nesta manhã. Então você... Excelente.
Criador dos céus e da terra, o teu povo acaba de depositar aqui nestas salvas as suas ofertas. E agora, ó Deus, recebe diante do altar do trono eterno estas ofertas aqui depositadas e abençoas em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ontem pela manhã nós estivemos na comunidade Casa Branca, com a juventude também, nessas programações que fazem parte desse nosso fim de semana de atividades. À noite conversamos sobre o conflito Israel-Palestina e pela manhã estivemos na Casa Branca. E aí o pastor Newton, que muitos aqui conhecem, ele disse o seguinte: olha, vocês lá na Itacuruçá, os talentos se esbarram. Aqui na nossa igreja tão pequenina, a gente fica procurando os talentos, mas lá na Itacuruçá esbarra talento. Tem não sei quantos que tocam piano, não sei quantos que trabalham no som. E aí, todo mundo ficou assim, mas como se esbarra? Ele falou, é verdade, quanto que vocês podem fazer, né? Às vezes as pessoas ficam no banco e o talento lá escondido, parado. Nesse fim de semana aqui da nossa juventude, a nossa proposta é exatamente que os talentos possam participar de tudo isso. Sempre que a gente vem à igreja, então a gente espera que um pastor fale, ou num congresso, que a gente convide um pastor de renome nacional ou internacional para participar do culto. Mas esse fim de semana a gente resolveu fazer algo diferente. Então, a própria juventude está participando, promovendo esses eventos, esses encontros. E, para nossa reflexão aqui pela manhã, 2 jovens de nossa igreja também farão parte. Então, o primeiro deles é o Jacler, quero convidar aqui, para estar aqui à frente. O Jacler, para quem não conhece, é professor da Escola Bíblica Dominical, da classe das 11 horas. E tem já um tempo aí, né, Jacler, sendo professor e... Nossa... facilitando o estudo da Bíblia para todos nós. Então ele tem um pouquinho da palavra de Deus aí para compartilhar com a gente. Que Deus continue te abençoando. Bom dia a todos. Eu queria compartilhar com os irmãos uma pergunta curiosa para ser feita aos jovens da nossa igreja, e a nossa resposta a essa pergunta. A pergunta é a seguinte: por que vocês, agora no caso nós, jovens, estudamos a Bíblia? A pergunta-chave. E a gente falou de escola bíblica com a Raquel. Eu até gostaria de agradecer as pessoas que colaboram no nosso trabalho de ensino bíblico, a Raquel e a sua irmã Agnes, a Márcia, o Lucas, né? São pessoas que, com compromisso muito sério, têm domingo participado nessa atividade tão importante e que nos traz tantas bênçãos, porque somos nós os professores que aprendemos primeiro. E nosso objetivo aqui agora, então, é compartilhar um pouquinho da resposta a essa pergunta: por que nós, jovens, estudamos a Bíblia? E a primeira resposta que eu dou a essa pergunta, e ela vai se desdobrar, é o seguinte: porque é na Bíblia que encontramos Jesus, o centro da nossa fé. E se a gente encontra Jesus na Bíblia, a gente reconhece que Ele deseja nos ensinar a sermos mais humanos, porque Ele, como Deus, se fez gente como nós. É na Bíblia que nós encontramos a referência para a divina humanidade que Ele quer que nós vivamos. E essa palavra-chave, a divina humanidade. É bom a gente lembrar de algumas cenas bíblicas e um discurso, umas palavras de Jesus, onde ele diz, por exemplo: pois bem, eu que sou o mestre e Senhor, lavei os seus pés. Por isso vocês devem lavar os pés um dos outros. Eu lhes dei um exemplo. Vocês devem fazer a mesma coisa que eu fiz. Divina humanidade. Encontramos isso, por exemplo, no Evangelho de João.
Na Bíblia, também, nos encontrando com Jesus, descobrimos, como jovens, qual forma de justiça deve ser a nossa referência. E essa justiça se chama graça. A Bíblia ensina que nós, jovens, podemos adotar um critério de justiça que nos permite calçar as sandálias do outro e praticarmos uma justiça piedosa, interessada no outro, não importando quem seja. É o que encontramos, por exemplo, no Evangelho de Mateus. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês. Assim, esse detalhe é importante, assim vocês se tornarão filhos do Pai que está no céu, porque Ele faz o sol nascer sobre maus e bons, e a chuva cair sobre justos e injustos. Ou então aquela dramática cena da cruz, encontramos no Evangelho de Lucas, e Jesus falando, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Para nós, a justiça é graça. Na Bíblia, também encontramos o registro do que de fato é o amor. Somos constrangidos pelo amor de verdade, que vai até as últimas consequências. O Evangelho de João, já citado, mais uma vez insiste, o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros, assim como eu amei vocês, palavras de Jesus. Na Bíblia, nós encontramos fotos desse amor nas cenas da cruz, aquela ambígua cruz que é sofrimento, mas é amor completo. Aliás, é também pela Bíblia que nós somos convidados a abrir mão de nós mesmos e carregar nossa cruz. É o que o Evangelho de Marcos testemunha das palavras de Jesus. Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. A Bíblia vai além e nos mostra que podemos acender a esperança nos nossos corações. É a Bíblia que nos ensina que quem tem a última palavra é a vida e não a morte. Porque Jesus, o Jesus da Bíblia, vence a morte. E assim ele nos diz que podemos carregar com orgulho e ousadia a bandeira da vida. Afinal, ele mesmo fala, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. A vida, então, a partir de Jesus, passa a ser um símbolo da ousada insubordinação às regras de morte do mundo. É a Bíblia que nos mostra que temos a tarefa de continuar a obra de Cristo nessa terra, preenchidos pelo Espírito de Deus. E nesse sentido, nós somos representantes de Cristo. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês, recebam o Espírito Santo. Uma segunda resposta à pergunta por que nós jovens estudamos a Bíblia é a seguinte: porque podemos dizer que estudando a Bíblia, a partir dela, balizada por ela, balizada pela revelação de Deus em Jesus, encontramos valores elevados que nos indicam como fincar nossos passos em nossa caminhada e o que Deus espera de nós. Não é só no Novo Testamento, no Antigo também. A gente pode acompanhar o profeta Miqueias, que diz o seguinte: ó homem, já foi explicado o que é bom e o que o Senhor exige de você. Praticar o direito, amar a misericórdia e caminhar humildemente
com o seu Deus. O que Ele espera de nós? A prática do direito, o amor e a misericórdia e um caminhar humilde. Como jovens, também podemos acompanhar Tiago, nos esforçando para viver uma religião relevante no mundo para muito além das meras liturgias. É o que a gente encontra na Bíblia. Religião pura e sem mancha diante de Deus nosso Pai é esta: socorrer os órfãos e as viúvas em aflição e manter-se livre da corrupção do mundo. Mas ainda respondendo essa pergunta, encontramos a seguinte resposta: por que nós jovens estudamos a Bíblia? Porque a Bíblia nos alerta sobre a nossa fragilidade. E quando eu falo fragilidade em dois sentidos. Somos frágeis na materialidade da vida, somos finitos, limitados corporalmente, emocionalmente, envelheceremos e temos a morte a enfrentar. Mas também somos frágeis no espírito, que muitas vezes leva a nossa vontade a fugir do caminho de vida proposto por Deus, dando lugar ao mal. A Bíblia nos alerta sobre a possibilidade de pecarmos. Como Paulo diz aos Romanos: porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que eu não quero é que eu faço. Miserável homem que sou. E nessa mesma direção é a Bíblia que nos mostra que em Jesus chega ao fim o império da sedutora vaidade. Se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Somos como jovens orientados pela Bíblia, motivados pelo serviço. Só que nós também estudamos a Bíblia porque nela encontramos os desafios e as bênçãos de convivermos como igreja. A igreja, esse time tão diversificado, como o Carlos Daniel falou, cheio de potencialidades, capacidades, e que ostenta o estandarte da paz. E por mais que eventualmente as convivências sejam difíceis, mas é a Bíblia que nos desafia a perdoar, por amor, para trabalharmos juntos por um bem maior. É o que encontramos novamente no Evangelho de João, para que todos sejam um, assim como nós somos um. É o que Jesus deseja e a Bíblia registra. Minha última resposta para por que nós jovens estudamos a Bíblia. Porque a Bíblia encoraja o nosso espírito jovem, mostrando exemplos de homens e mulheres, humildes ou letrados, todos limitados, assim como nós, que conseguiram perceber o projeto de Deus para a humanidade. Por exemplo, pastor de rebanhos, Amós, humilde, talvez inculto, que desejou que, em sintonia com Deus, que houvesse tanta justiça como as águas de uma enchente e honestidade como um rio que não para de correr, que encontramos lá em Amós 5. Foi Oséias, em seu drama, que ficou marcado pelo lema: misericórdia quero, não sacrifícios. Ou então o refinado Isaías, com suas poesias, mas indignado, faz coro com o Espírito de Deus, dizendo: parem de trazer ofertas inúteis, não suporto injustiça junto com solenidade. Foram homens que deram lugar à verdadeira humanidade.
nas suas vidas, apesar das diferenças de tempo entre eles, tempo, espaço, pensamento. São esses homens que, como nós, limitados, mostram que é possível viver um projeto comum que supera o tempo. Por fim, nós, jovens, somos simpáticos a desafios. E é justamente a Bíblia que nos aponta o caminho do talvez maior desafio da vida que temos a enfrentar: humanizar de verdade o mundo, tomando como referência o homem completo e palavra de Deus, Jesus Cristo. Obrigado, Jacler. Quanta verdade, né, na palavra de Deus. E fico feliz assim que no nosso país a gente tem livre acesso para ler, para carregar, para estudar. E a gente viu aí quanta vantagem em estudar a Bíblia. Se você não participa de uma classe, seja aqui, seja à distância, seja um outro encontro nos cursos que a igreja oferece durante a semana, eu desafio você, participe, estude a Bíblia. Não somente leia, mas estude. A gente viu aí quanta coisa. E esse último aí, perceber o projeto de Deus para a humanidade. Só pessoas novas podem fazer do mundo um mundo novo. E quando a gente olha para essas palavras aí que o Jacques nos trouxe, fica esse desafio, que é o que diz a próxima música. Como não amar esse Deus que inspirou tantos homens para colocar essa palavra, que está dizendo, olha, como ele disse, aqui vocês vão aprender a serem mais humanos, e transformar a humanidade. Como não amar, né? Então, aquele que me ama também é amado por meu Pai. Amém, graças a Deus. Pode ficar aí, nós vamos cantar outra canção.
E enquanto nós cantamos, se você tem algum pedido para colocar diante de Deus, você fique de pé. É um momento que nós chamamos aqui nos nossos cultos de momento de intercessão. E caso você não tenha, e uma pessoa fique em pé do seu lado, ore por essa pessoa, mesmo que você não saiba o nome. É uma oportunidade também para perguntar o nome dela. Mas ore por essa pessoa. Então, enquanto cantamos essa outra canção, de Aclame ao Senhor, se você tem algo para colocar diante de Deus, pode ser até referente a essa última canção que nós entoamos aqui. Senhor, eu não te amo tanto assim, a ponto de guardar e querer guardar os teus mandamentos. Pode ser um pedido que tenhamos para fazer diante de Deus. Mas as suas aflições, algo que você tem para colocar diante do Senhor, enquanto cantamos essa outra música, pode ficar de pé. Jesus, Salvador, outro igual não há. Todo
isso que nós cremos. Incomparáveis são as tuas promessas. E quando a gente olha para a tua palavra, nós encontramos tantas promessas. A promessa de que o Senhor nos daria paz, a promessa de que o Senhor nos amaria, a promessa de que o Senhor está conosco até o fim dos tempos, a promessa de que o Senhor nos dá vida em abundância, e nós cremos em todas essas promessas. Às vezes é difícil, Senhor, às vezes tem tantas situações nas nossas vidas que nos desanimam, algumas nos fazem duvidar, mas as tuas promessas são incomparáveis. Aqui nós temos tantas pessoas de pé e o Senhor já sabe o que elas estão falando para ti. Mesmo antes, ó Deus, delas pensarem sobre isso ou dizerem as palavras, o Senhor já sabia. O meu pedido, soma-se ao delas, é que o Senhor nos atenda no nosso clamor, nas nossas necessidades. Nós nos sujeitamos a ti, Senhor, porque nós te amamos e porque nós queremos amar-te mais e mais, Senhor. Receba o nosso amor, as nossas orações, as preces dos nossos corações, porque tudo isso fazemos no nome santo e poderoso do Senhor Jesus, o nome que está acima de todo nome, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus os abençoe, pode sentar, muito obrigado. Quero convidar aqui o Vitor Rocha. O Vitor também já é um conhecido aqui nosso. Se você costuma vir à feira, à igreja, de 15 em 15 dias, você já deve ter o Vitor ali. O Vitor está atuando na juventude, nessa área da justiça social, tanto nesse projeto da Feira Solidária, que inclusive temos hoje, depois do culto, e também na distribuição de sopa aos moradores de rua aqui da Jejuca. E ele vai compartilhar com a gente um pouco do que Deus colocou no coração dele sobre esse tema. Bom dia, igreja. Hoje eu vou falar brevemente sobre essa questão social, né? Esse trabalho que a gente pode fazer para o outro, para aquele que está mais necessitado. Eu vou começar lendo o livro de Jó, capítulo 31, versículo 13. A gente vai ler rapidinho do 3 ao 23. Eu vou começar. Os irmãos que não tiverem Bíblia ou ainda não encontraram podem ir acompanhando comigo. Livro de Jó, capítulo 31, versículo 13. Se desprezai o direito do meu servo ou da minha serva quando eles pleitearam comigo, então o que faria eu quando Deus se levantasse e quando ele me viesse inquirir, que lhe responderia? Aquele que me formou no ventre não o fez também ao meu servo? E não foi um que nos plasmou na madre? Se tenho negado aos pobres que desejam, ou feito desfalecer os olhos da viúva, ou se tenho comido sozinho o meu bocado, e não tem comido dele o órfão também? Pois desde a minha mocidade o órfão cresceu comigo com seu pai, e a viúva tenho-a guiado desde o ventre da minha mãe. Se tenho visto alguém perecer por falta de roupa, ou necessitado não ter com que se cobrir, se os seus lombos não me abençoaram, se ele não se aquentava com os velos dos meus cordeiros, se levantei a minha mão contra o órfão, porque na porta vi a minha ajuda, então caia do ombro a minha espada, e separe-se o meu braço da sua juntura, pois a calamidade vindo de Deus seria para mim um horror, e eu não poderia suportar a sua majestade. Jó, em alguns capítulos antes, estava sendo acusado pelos seus conhecidos por conta do pecado dele, daquela situação que ele se encontrava. E a defesa de Jó diante dessas acusações é justamente a integridade dele, baseada na relação dele com o próximo, mais especificamente com o mais necessitado, com a viúva, com o órfão, com o estrangeiro. E às vezes a gente lê essas figuras na Bíblia e acha isso tão distante, mas no trabalho que a gente faz na entrega de sopa, nós já encontramos muitas viúvas, muitos órfãos e muitos estrangeiros, pessoas que vêm de outros estados
e acabam não tendo a vida que pensaram ter aqui na capital, e acabam sendo estrangeiros numa terra distante, sem documento, sem nenhum conhecido, fadados à miséria das ruas. Mas Jó, ele não estava simplesmente se defendendo de acusação, mas ele estava reafirmando o compromisso dele diante de Deus. A gente acabou de cantar aqui que aquele que ama a Cristo guarda os mandamentos dele, e Jó entendeu isso completamente. E foi nisso que ele baseou a sua defesa, a defesa da sua integridade. Porque quando a gente serve o outro, ao mesmo tempo a gente afirma o nosso compromisso com Deus, mas a gente também é capaz de partilhar com as outras pessoas o amor que nos foi dado. O amor dado por Deus através da graça, ele não é um amor que termina em nós. É um amor que não pode ficar simplesmente na gente, porque senão não é amor, é autoestima. O amor, ele deve ser algo dinâmico, é algo que se compartilha. A Bíblia nos diz que Deus é amor. E não é por coincidência que João, no capítulo 3, verso 16, ele diz que Deus, que é amor, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele, sendo amor, ele se deu. Então, a gente pode ver claramente que o amor não é algo que somente se recebe, mas que a gente também cede, porque foi exatamente isso que Deus fez por nós. Ele se deu por completo. Quando a gente chega para alguém, e mesmo que a gente não conheça essa pessoa, e compartilha isso que nos foi dado, a gente está representando a nossa fonte primária de amor. É uma ação que vem do alto. É Deus que nos usa para tornar essa ação vertical horizontal. Não que Deus precise disso, mas foi a forma que melhor agradou Ele, nos tornar coparticipantes dessa natureza de Cristo. É a forma que Ele encontrou de mostrar um pouquinho do caráter dEle, é a forma através de nós. Eu lembro, quando eu era muito pequeno, de ajudar o meu pai a lavar o carro, e até hoje eu tenho isso como boas memórias da minha infância, porque foram bons momentos com meu pai. E na verdade eu não ajudava em nada o carro, eu acho que eu sujava ele mais do que eu lavava. Mas simplesmente de estar ali com meu pai, me sentindo participante daquela tarefa dele, aquilo ali estreitava os meus vínculos com meu pai, tanto que eu me recordo até hoje disso. E é exatamente isso que Deus faz conosco. Muitas vezes na nossa limitação humana a gente mais suja do que limpa, mas Ele ainda assim, por amor, convida a gente a lavar as coisas, porque dessa forma nós que estamos participando também nos sentimos próximos do Pai, aprendemos mais desse amor, estreitamos esses laços e somos capazes de levar isso para o próximo. Ele nos olha com amor e nos dá o privilégio de participar da vontade dEle, de participar do projeto dEle para o mundo. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Esse novo é o que nos deve impulsionar em direção ao próximo. Essa nova criatura, coparticipando da obra de Deus, deve carregar o caráter do Criador. Isso deve ser nítido nas nossas ações. Mas que caráter é esse? O nosso Deus, Ele é um Deus justo. Na transmissão do nosso caráter refeito em Cristo, precisamos exalar justiça. Justiça significa mais do que punição pelo erro cometido. Significa assegurar os direitos de cada um. Por isso a gente lê em Provérbios: abre a tua boca a favor do mudo,
a favor do direito de todos os desamparados. O que oprime ao pobre insulta ao seu Criador, mas honra-o aquele que se compadece do necessitado. Negligenciar a necessidade dessas pessoas não é meramente um sinal de falta de misericórdia ou caridade, mas é uma violação da justiça de Deus. Se conformar com a injustiça do mundo é fortalecê-la. Insultar o Criador ao oprimir o pobre já começa quando a gente não faz nada por ele, nada que ele pode fazer por conta própria. A gente nos deve colocar pelo mais necessitado, aquele que ninguém costuma ouvir. Na nossa entrega de sopa, a gente mais ouve do que fala, porque naquela situação de rua, aquelas pessoas não têm ninguém para falar. E nesse desespero, nessa solidão, elas se entregam ao álcool, às drogas, e vivem em um estado de letargia para tentar se tirar daquela situação. E é incrível quando alguém chega, senta ao lado deles para ouvi-los, para ouvir a história deles. Não tem ninguém ao lado deles. Eu penso que se um grupo de produtores rurais, após um desastre, descesse para as ruas do Rio de Janeiro e vendesse os seus alimentos para tentar reconstruir a sua casa, talvez isso não teria tanto significado para aquelas pessoas quanto o que a gente pode fazer por eles na feirinha. Nós, como igreja, devemos tomar as dores de quem não tem voz, não meramente por caridade, mas porque dessa forma nós estamos testemunhando o caráter do Deus que nos salvou. Um dia a gente também teve carente como eles, talvez não financeiramente, mas espiritualmente. E a gente não tinha ninguém para falar por nós. E Cristo vem e muda as nossas vidas e nos faz nova criatura e fala por nós diante do Pai aquilo que a gente não tinha como falar. Da mesma forma, nós temos que ser assim para essas pessoas. Falar por eles, para que através dessa ação, eles tenham a possibilidade de um dia ter Cristo falando por eles. O nosso Deus, Ele é um Deus de amor. É um amor que veio primeiramente dEle e nos restaurou. E esse amor deve ser transmitido aos outros. Quando não servimos aqueles que jazem na injustiça, não importando quando chegaram nela e nem como, isso não faz diferença, o porquê ele está naquela situação. A gente deixa de transmitir o mesmo amor que nos redimiu e a gente nega o caráter daquele que nos salvou da morte. Eu me lembro de uma entrega de sopa, foi muito especial. Para mim foi a mais legal de todas elas. Foi perto de dezembro e aquele clima de Natal e tudo, eu comecei a pensar no Natal daquelas pessoas, aquele não Natal que eles vivem na rua. E a gente conversando e uma pessoa deu a ideia, por que a gente não faz uma sopa, uma entrega especial de Natal? E a gente distribuiu junto com a sopa um panetonezinho e cada jovem da nossa igreja escreveu um cartãozinho com uma mensagem de paz, de esperança, talvez um versículo. E eu lembro que logo numa das primeiras entregas, uma moça, assim que recebeu, ela abriu o potinho, falou: nossa, eu consigo ver o amor de vocês aqui nessa sopa. O cuidado na entrega de vocês. Eu sinceramente não sei a que ela estava se referindo direito, se foi ao que ela leu no cartãozinho, ou ao panetone, ou ao conjunto, ou a gente ali, eu de fato não sei dizer. Mas ela continuou: algumas pessoas vêm aqui, entregam quentinha, sanduíche e vão embora, mas eu percebi o amor em vocês aqui, e a gente não precisou falar nada.
Muitas vezes a gente tem essa concepção de que para passar o amor de Cristo a gente precisa fazer longos discursos e técnicas e algo miraculoso e grandioso deve acontecer, quando na verdade a gente esquece que o amor de Deus ele é simples. E o mais belo da graça é que ele se manifesta das formas mais simples possíveis, e a vida de Cristo nos diz exatamente isso. Ele, ao nascer, foi posto numa manjedoura. Não há simplicidade maior do que essa. Naquela noite, aquela moça foi capaz de experimentar um pouco do amor de Deus. Em média, a gente entrega 50 sopas por noite. Se uma pessoa for capaz de experimentar o amor de Deus, como aquela moça experimentou naquela noite, já vai ter valido todo o trabalho. Uma pessoa. Eu tenho muito carinho pela feirinha também, pelo contato mais próximo com os trabalhadores, coisa que a gente não tem tanto na sopa. A gente pode conversar com eles, passar um dia inteiro lá. E em julho, um grupo de jovens da nossa igreja subiu para a construção da casa da Lu, da família da Luziene, e que também tem sido apoiada pela feirinha. E assim que a gente chegou lá, perguntaram: o que vocês sabem fazer? Aí eu: nada. Mas como assim nada? Ninguém aqui é pedreiro, a gente não sabe fazer nada. E aí o mestre de obra ficou olhando assim pra gente: cara, o que você está fazendo aqui? Mas antes que ele me expulsasse dali, eu falei: olha só, mas a gente faz qualquer coisa. O que você mandar a gente faz, não interessa, a gente está aqui para fazer. Tem alguma coisa para fazer? Aí ele: tem uma casa para construir, então vamos embora, vamos construir uma casa. A gente só carregou terra naquele dia. Mas... e tijolo também. Só. A gente carregou a terra para construir a fundação daquela casa. E na boa, que difícil. Exige muito sacrifício, muito esforço. Mas se a gente parar para pensar, se a gente quiser construir a fundação da nossa vida em algo firme, vai demandar muito esforço e muito sacrifício pelo outro. Quando a gente estava ali construindo a casa, o almoço foi dado pela Luziene e ela fez uma feijoada para 40 pessoas. É a mesma moça que não tem a casa ainda. E ela falou assim: Vitor, eu tenho um convite para fazer para vocês. Na verdade, tem 2. Assim que a casa estiver pronta, eu vou dar outro almoço. Amém. E para comemorar a nossa nova casa e tudo, mas antes eu quero prestar um culto a Deus, em agradecimento. Eu quero comemorar, mas eu quero agradecer antes. E eu sei que cada tijolo, cada telha e cada pá de terra que a gente está ajudando a levar ali, não é para construir somente a casa da Luziene, é para construir o culto dela, é para construir o culto de agradecimento ao Deus que edificou aquela casa. Cara, como eu quero que esse culto chegue logo. Nunca foi tão claro para nós que estamos participando disso, ver que ao servir a Luziene, a gente serve o nosso Deus. E para isso, irmãos, não precisa de nenhum dom. Basta a gente se doar, se botar disposto. Por isso que Cristo veio, para que a gente tenha vida e vida em abundância. E a nossa vida, ela deve transbordar vida para os outros. E é nisso que a gente conhece o amor, que Cristo deu a sua vida por nós.
e nós devemos dar a vida pelos irmãos. 1 João 3,16. E é por isso que a gente está aqui como juventude, servindo os outros com todas as nossas dificuldades e todas as nossas limitações. E vocês, como igreja, também podem fazer parte disso. E caso alguma ação não tenha sido feita, comecem. Nós estamos aqui para ajudar no que pudermos, para servir aos outros e servir a nossa igreja. E eu termino com esse convite, um convite ao outro, para que a nossa vida ela termine no outro, porque ela começou em nós, em Cristo Jesus. Amém. Obrigado, Vitor. Muito obrigado. Diante dessas palavras, as duas reflexões que nós ouvimos aqui, o que nos resta fazer? Orarmos. E nós vamos orar em forma de canção. E essa música diz, tem uma frase assim que é perigosa, tem música que é perigosa você cantar, né? Diz assim: usa-me, Senhor, usa-me. Espero que todos nós tenhamos coragem de cantar essa frase e toda essa canção. Vamos ficar de pé, por gentileza? Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até em mim, se ache só a ti.
Graças a Deus. Nós vamos orar, encerrando esse nosso culto coletivo aqui, o nosso culto individual continua. Quero lembrar que hoje tem feirinha, se você veio preparado também com a sua sacola ecológica, você pode adquirir ali as alfaces, os brócolis, né? Quero agradecer a participação aí de todos, da banda, dos que falaram, do pessoal das câmeras, lá do operador de som, de quem está ali na transmissão da internet, do pessoal que ficou na recepção, enfim, de todos que participaram diretamente ou indiretamente desse culto. Muito obrigado. Carlos, qual que era o objetivo de vocês, da juventude, em fazer esses encontros aí esse fim de semana? Apenas um: que a igreja perceba os seus jovens, que a igreja perceba que existe uma juventude. Às vezes a gente não está aqui na frente, às vezes não está ali, mas, Carlos, eu vejo só panelinhas, só grupinhos. Existem grupos, até porque não temos a ilusão de que nós vamos ser uma juventude homogênea, porque a igreja não é e também a sociedade não é. Mas nós estamos alinhados, isso a igreja pode ter certeza, e o nosso pedido de oração é que a igreja continue orando pelos seus jovens, por esses que já estão envolvidos. Às vezes você pode dizer, mas eu sempre vejo os mesmos lá na frente. É quem está perto. Se você é jovem, está sentado aí, chega para perto, vem para perto da gente. Ou se você tem algum filho, parente que está na idade da juventude, apresente ele para a gente. Nós não queremos que ele fique no ativismo, uma ilusão de ativismo, não. Nós queremos que todas essas atividades, seja o estudo da Bíblia, ou tocar um instrumento, ou fazer parte de uma ação social, apenas aponte para o Senhor Jesus. E a gente possa se encontrar nessa intersecção ali da cruz, que é quando o vertical se encontra com o horizontal e onde Deus se encontra com os homens. Esse é o nosso desejo. Eu quero convidar para essa oração aqui a Raquel, e também nós vamos orar agradecendo por esse tempo aqui e também pelas vidas de alguém que fez aniversário. Se você fez aniversário essa semana, seja de casamento, de idade, aniversário, como se diz isso? Idade biológica? Ou de nascimento, ou de batismo, e quiser vir aqui à frente, claro, fique muito à vontade. Vamos orar. Olha o irmão Jairo. Parabéns, parabéns mesmo. Irmão Jairo aí, vamos orar então, não só pelo aniversário de nascimento, mas também de batismo. Então, Raquel, ore aí agradecendo a Deus. Eu não sei você, mas depois, quando está nesse fim de culto, assim, o que você pensa? Eu penso assim, no almoço, você pensa no almoço? Eu penso assim, Senhor, espero que o Senhor tenha se agradado desse culto. Eu gostei da música, eu gostei do instrumental, gostei da palavra dos meninos, mas eu espero que Deus também tenha se agradado, porque esse culto não é para você, não é para mim, não é para nós, mas é somente para o Senhor Jesus. Deus, muito obrigada por essa manhã tão maravilhosa com você. Obrigada por todas as músicas que Deus colocou no coração da Daniele. Deus, obrigado porque foi um momento para a gente, sabe, se colocar diante de você, colocar nossas angústias, mas colocar também nossos agradecimentos. Deus, obrigado por esse momento para a juventude se expressar, né? Expressar o que a gente tem feito, Deus, o que a gente tem movido aqui, Senhor. E essas coisas são apenas para te louvar, Deus. Essas coisas que a gente tem feito são apenas porque você primeiro colocou no nosso coração, Senhor. Obrigado por essa igreja que está nos acolhendo sempre, Deus, por essa igreja que nos dá tantas oportunidades. Também quero agradecer pela vida do irmão Jairo, Deus. Mais um ano, Senhor, que ele pode comemorar contigo, Deus. Um ano que ele pode viver com você, Deus. Eu espero que tudo que a gente falou aqui, tudo sobre o qual nós refletimos, Deus, e todas as canções, que elas continuem nos nossos corações, Deus, essa semana, no fim desse dia, que a gente possa entender o que o Senhor deseja de nós, o que o Senhor espera de nós em relação à justiça social, em relação à EBD, em relação a tantas coisas e todas as oportunidades que você tem nos dado todo dia, Deus. Que a gente aceite esse desafio de te servir, Deus, de te buscar e de entender qual é o seu propósito na nossa vida. Em nome de Jesus, amém.